Boa noite, vamos para mais um vídeo. O nome do nosso vídeo de hoje é Foi descoberto o Evangelho de Paulo. Gostaria de começar esse vídeo lendo o versículo, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério de desde os tempos eternos esteve oculto. Bom, isso me remete a pensar que a revelação dos mistérios que desde os tempos eternos estavam ocultos são revelados por duas coisas. Preste bem atenção, duas coisas. A pregação de Jesus Cristo, Crestos, e pelo meu evangelho. Paulo fala meu evangelho. Então, logicamente, pelo evangelho de Paulo. Isso confirma que realmente Paulo tinha mesmo o evangelho. Vamos ler mais alguma coisa que confirma que Paulo tinha o evangelho. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos do mundo por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Bom, nós acabamos de ler dois versículos aí que confirma que Paulo realmente falava, se referia ao seu evangelho. Então, esse vídeo aqui, se você assistir ao final, você vai descobrir realmente qual é o evangelho de Paulo. Então, vai ser um grande segredo revelado, tá? Boa noite a todos. Vamos continuar então na nossa procura para saber realmente qual era o evangelho de Paulo, aquele evangelho que ele diz assim, o meu evangelho. Vamos ler então Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Veja, lendo esse versículo acima, notamos que na época de Paulo existiam dois evangelhos. Existia o evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo, e o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro. Cabe a gente frisar bastante que não eram como muitos confundem ou são ensinados, que eram o mesmo evangelho pregado pelos dois. Então, de modo algum, o evangelho de Pedro e de Paulo eram iguais. Eles eram totalmente opostos. Só para fazer uma síntese, um pregava a graça e outro pregava a lei. Muitos entendem assim, que eram o mesmo evangelho pregado por Paulo para os incircuncisos e o mesmo pregado por Pedro para os circuncisos. Paulo alerta aos Gálatas sobre o perigo do outro evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Então, existiam dois evangelhos. Existia o outro evangelho, que era o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, e existia o evangelho verdadeiro, que é da incircuncisão, pregado por Paulo. Vamos continuar então na procura do evangelho de Paulo. Vamos ler então Gálatas capítulo 1, versículo 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação direta de Jesus. Vamos pensar então quem revelou este evangelho a Paulo. Ele diz que não recebeu de homem algum, mas por revelação direta de Cristo. Mas ele disse anteriormente que existiam dois evangelhos, o da incircuncisão e o da circuncisão, pregado por Pedro. Ele pregava o da incircuncisão e Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Então, me remete a pensar que o evangelho que Pedro pregava, o evangelho da circuncisão, que era envolto em judaísmo, era o outro evangelho que Paulo fala para os Gálatas de modo algum aceitarem. Isso se confirma lendo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, Paulo disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 14. Então, Paulo, quando ele volta depois de 14 anos a Jerusalém, ele encontra João, Tiago e Pedro e repreende Pedro cara a cara, porque Pedro é o que pregava o evangelho da circuncisão. Ele repreende dizendo que Pedro
não andava direitamente conforme a verdade do evangelho, porque Pedro pregava o evangelho da circuncisão, ou seja, um evangelho envolto em judaísmo. O evangelho que Paulo pregava é o evangelho da incircuncisão, quer dizer, que não tinha nada do judaísmo, um evangelho isento das leis e dos profetas, isento do judaísmo. Então, o evangelho verdadeiro que Cristo revelou para ele é o evangelho da incircuncisão. Bom, nós temos que achar o Evangelho de Paulo. Se ele está na nossa Bíblia, se ele existe, se ele não existe mais, a gente tem que começar a procurar. E no fim desse vídeo, você tenha certeza que você vai descobrir onde é que está esse Evangelho. Bom, continuemos. Qual era o Evangelho que Paulo pregava? Bom, nós temos que saber porque isso depende da nossa salvação. Eu vou ler Gálatas capítulo 1, versículo 9. Assim como já lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, considere ele maldito. Então, se a gente seguir um outro evangelho, que não é aquele que Paulo ensinou, esse outro evangelho é um evangelho maldito. E por consequência disso, nós estamos malditos também. Bom, vamos lá. A primeira pista sobre esse evangelho de Paulo. Paulo diz que ele não recebeu de homem algum. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação direta de Jesus. Esta é a primeira pista. Segunda pista. Paulo diz que o evangelho se trata da sua pessoa, quando ele diz meu evangelho. Então esse evangelho é dele. Ele diz meu evangelho. Vamos ler aqui Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, os segredos dos homens serão julgados pelo evangelho de Paulo. Terceira pista. O evangelho pregado por Paulo falava de Jesus e a sua crucificação. Não falava da suposta ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Então, depois de analisar essas três pistas, o evangelho pregado por Paulo era um evangelho revelado por Jesus a Paulo. Falava de Jesus como sendo o próprio Paulo morrendo na cruz e falava somente da crucificação de Jesus, sem a sua suposta biografia e nem a sua ressurreição ao terceiro dia. Por dedução, o evangelho que Paulo pregava não podia ser o de Mateus, Lucas, João ou Marcos, porque os mesmos não se encaixam nas pistas acima, pois eles têm a biografia de Jesus, a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, por uma mera dedução, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho de Pedro, considerado hoje como um apócrifo. Para fixarmos bem a nossa tese, alicerçar bem ela, a carta aos Gálatas é a primeira carta da Bíblia marcionita, ou seja, é a pérola das cartas. As cartas de Paulo foram provavelmente escritas por Paulo ou com seu consentimento entre os anos 60 e 80 depois de Cristo. Portanto, antes de qualquer dos 4 evangelhos dessa Bíblia atual, antes até da Bíblia marcionita que foi feita no ano 120 depois de Cristo. Fica claro então que ele não conhecia o evangelho nem de Marcos, nem de Lucas, nem de Mateus e nem de João, ou seja, os 4 evangelhos, porque ele só pregava um evangelho que era o seu evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que no singular, evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então Paulo pregava o evangelho no singular e não os evangelhos. Um resumo do que eu falei é o seguinte: as cartas de Paulo foram feitas no ano 60 e 80 da nossa era cristã, antes de qualquer evangelho. Não existe nenhum escrito antes das cartas de Paulo. As cartas de Paulo antes de qualquer evangelho escrito. Então, antes do evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. Isso me remete a pensar, mais uma vez, que ele não conhecia esses evangelhos. Ele pregava o seu evangelho. Vamos continuar alguns trechos do evangelho de Pedro, que nós consideramos ser realmente o evangelho de Paulo. Mas dos judeus ninguém lavou as mãos, nem Herodes, nenhum dos seus juízes. E uma vez que não desejavam lavar, Pilatos levantou-se. Veja como o evangelho de Pedro ele começa com o início da crucificação de Jesus, ou seja, o seu julgamento e posterior, logo em seguida,
a sua crucificação. E veja que esse evangelho, que abaixo a gente vai colocar o link, ele não tem a biografia de Jesus, ele já entra direto já na parte da crucificação, do julgamento, condenação e crucificação. Veja o que Paulo dizia sobre a pregação, que ele só pregava justamente isso. O teor desse evangelho, o evangelho de Pedro, só é a crucificação de Jesus. Olha bem o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e esse crucificado. A pregação de Paulo consistia nisso. Jesus Cristo, a pregação de Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz, da crucificação de Jesus, era o ponto primordial de Paulo. Nada mais ele falava. Então, todo o seu evangelismo se consistia na pregação de Jesus Cristo, Crestos, e esse crucificado. Ele não falava da ressurreição desse Jesus ao terceiro dia, porque ela não existiu. E vocês vão ver mais para frente que isso aí realmente é revelado no Evangelho de Paulo, que é conhecido hoje como o Evangelho de Pedro. Tem uma coisa muito interessante no Evangelho de Pedro, eu vou ler. Mas na noite em que amanheceu o dia do Senhor, quando os soldados o salvaram 2 a cada relógio, havia uma voz alta no céu. E eles viram os céus que foram abertos e que 2 machos, ou seja, 2 anjos, que tinham muita radiação, desceram de lá e se aproximaram do sepulcro. Mas aquela pedra que tinha sido empurrada contra a porta tinha sido rolada por si só. Foi longe, bem lá do lado. E o sepulcro se abriu e os 2 jovens, os 2 anjos, entraram. Então esses soldados, tendo visto, despertaram o centurião e os anciões, porque eles também estavam presentes, salvaguardando também o túmulo. Enquanto eles estavam relatando o que tinham visto, novamente eles viram 3 homens, ora, 3 homens que saíram do sepulcro com 2 apanhando um outro, e uma cruz seguia-os, e a cabeça de 2 atingindo para o céu, mas aquele que estava sendo conduzido por uma mão, por eles indo além do céu. E eles estavam ouvindo uma voz do céu dizendo: você fez proclamação do caído, adormecido, e uma observação foi ouvida da cruz, sim. O que eu quero dizer? Esse é o grande segredo, tá? Preste atenção. O evangelho de Pedro, de Paulo, fala sobre a crucificação. E aí ele dá realmente, nos revela o que aconteceu com o corpo. Se o corpo não foi ressuscitado ao terceiro dia, o que aconteceu? Então é relatado que os céus foram abertos, né? Aquela pedra que estava no sepulcro rolou, sem que ninguém colocasse a mão, pelo poder de Deus, né? E de repente desceram 2 homens, né? Ou 2 anjos com muita radiação, com muita luz, e entraram dentro lá da sepultura. E lá trouxeram, como que arrastando, um corpo inerte, cada um segurando de um lado, e arrastaram para fora um corpo inerte, né? E levaram esse corpo lá para o alto. Então aí está a explicação do túmulo vazio. Esse corpo foi pegado por 2 anjos e levado para cima, né? Para o alto. E tem uma figura de uma cruz que segue eles, e ouve-se uma voz, não é verdade? Indagando a cruz se ela realmente pregou para os espíritos aprisionados, e ela disse sim. Quem é essa cruz? Justamente, eu acredito que é o espírito de Crestos, né? Que seguia aquele corpo. Porque Crestos e cruz são sinônimos. Paulo diz que a mensagem da cruz pode ser loucura para muitos, mas para os que creem, é o poder de Deus para a nossa salvação. A mensagem da cruz é aquela que entra dentro do nosso corpo, uma espada de 2 gumes que entra dentro do nosso corpo, que separa a nossa alma do nosso espírito. Então, essa é a mensagem da cruz. E é perguntado se essa mensagem foi pregada aos espíritos aprisionados. E foi dito:
Sim. Bom, o Evangelho de Paulo foi apenas a mensagem da cruz. Paulo disse: Eu decidi não saber nada enquanto estava com vocês, exceto Jesus e ele crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. A cruz é o grande limitador, quer seja a lei de Moisés ou qualquer sistema legalismo, né, de legalidade, de leis. A cruz põe um fim a ela, a qualquer sistema de lei. Seja na paixão da carne, que se torna seu mestre, a cruz termina sua escravidão, aonde nenhuma cura para as doenças da mente, como as doenças chamadas religião, pode ser encontrada. A cruz se torna cura. A cruz se torna a verdadeira cura para as doenças da religião. Vamos lá em Gálatas capítulo 5:17. A carne tem desejos que se opõem ao espírito, e o espírito se opõe à carne, pois esses estão em oposição um ao outro, de modo que você não pode fazer o que você quer. Então, você tem que realmente crucificar a sua carne. Essa é uma das mensagens da cruz. Crucificar a sua carne. Crucificar é morrer, que a sua carne esteja morta, que ela não faça mais alarde na sua mente, que ela não faça mais os desejos carnais, mas sim que você vença, né, esses desejos carnais através da pregação de quem? De Cristo, a mensagem da cruz, ou seja, de você crucificar a sua carne. É por isso que a cruz precisa limitar a carne, e ela limita. Paulo diz, pelo meu evangelho, e se a gente for mais adiante, conforme o evangelho de Barnabé, Jesus colocou sua aparência em Judas Iscariotes, e esse foi crucificado no lugar de Jesus. Aqui relata que 2 anjos tiraram o corpo do sepulcro, o que era o de Judas Iscariotes, segundo o evangelho de Barnabé e segundo os escritos também da Nag Hammadi, confirmam que Crestos realmente, aquele que pregou por 12 meses, que andou sobre os mares, curou os enfermos, falava com mulher e etc., ele não morreu, porque ele era um espírito vivificante. Quem morreu, na realidade, foi Judas Iscariotes, que lá no Getsemane, esse Cristo colocou sua aparência. Então, Judas Iscariotes segue para ser crucificado ser crucificado no seu lugar. Aí vem a pergunta: ele ressuscitou? Não, não na ressurreição do terceiro dia. Judas não ressuscitou na ressurreição do terceiro dia, como é dito, né, principalmente no Credo dos Apóstolos, e como os evangélicos, né, e como os católicos acreditam, por tradição. Porque, na realidade, a verdade está dita no Evangelho de Pedro, que é o Evangelho de Paulo, que 2 anjos retiraram aquele corpo lá dentro do sepulcro, retiraram ele inerte e os levaram até o céu. Esta é a realidade do túmulo vazio. Não existe outra realidade. Agora, futuramente, como está em Hebreus 11:35, uma leva de pessoas, muitas pessoas, foram ressuscitadas em um corpo carnal, né? Porque Crestos viu neles pessoas que poderiam ter uma nova chance. E muitas pessoas foram ressuscitadas, conforme está em Hebreus 11:35. E uma dessas pessoas, lá na frente, eu não sei quanto tempo depois da crucificação, pode ter sido uma semana, um mês, 3 meses, foi bem perto, mas não ao terceiro dia. Foi bem perto depois do advento desse corpo até o alto, né? Então, ele foi trazido de volta, Judas Iscariotes foi trazido de volta à vida, né? E ele foi chamado, né, na incerta de Teodoro, ele foi chamado de o apóstolo da ressurreição. E futuramente, num futuro, não sei se foi história ou se ele mesmo,
trocou o seu nome. Ele trocou o seu nome. Deixou aquele nome Judas Iscariotes, que era do velho homem, né? O traidor, né? De Cristo, e colocou um novo nome em si, ou a história colocou, ou até os padres colocaram um novo nome dele, de Paulo. Então, quem que é Paulo? É justamente o Judas Iscariotes, que morreu na cruz e ressuscitou, né, em corpo, e começou a pregar, então, o evangelho para todo mundo. Então, vamos fazer um resumo. Hoje nós descobrimos o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo é o evangelho de Pedro, que a gente encontra com uma certa facilidade no Google americano, né? O evangelho de Pedro. Por que que Paulo não colocou o seu nome nesse evangelho, o evangelho de Paulo? Eu acredito que os discípulos de Paulo até queriam colocar, ou até Paulo queria colocar, mas eles pensavam, Paulo não é bem quisto pela ortodoxia. Pedro sim. Pedro era tido como o líder da Igreja Católica, o alicerce da igreja. Então, se colocasse o nome Evangelho de Pedro, este evangelho não seria queimado como foi a Bíblia maçonita, os evangelhos gnósticos, né? Então, de uma maneira inteligente, Paulo trocou o nome, os seus discípulos trocaram o nome de Evangelho de Paulo para Evangelho de Pedro. E deu certo, porque hoje nós temos perpetuado esse evangelho com facilidade, sem problema nenhum. Mas o pessoal lê sem aquela revelação e passa batido. Mas nós que sabemos a revelação, temos a revelação, tem o espírito despertado, os detalhes nos ajudam. Os detalhes é que realmente aquele corpo, não é verdade? Ele foi retirado do túmulo por dois anjos. Essa é a grande realidade, é o grande segredo, né? E, e Paulo fala, o meu evangelho só fala da crucificação. Exatamente, da crucificação. E vós serão julgados pelo meu evangelho. O evangelho dele, o que que é o resumo dele? O que que a cruz, o que que é perguntado para a cruz? Você pregou aos espíritos aprisionados? A cruz diz sim. Isso daí é o evangelho de Paulo. É a mensagem da cruz. Aquela mensagem que entra como uma espada de dois gumes no nosso coração e parte a nossa alma do nosso espírito. Porque o que vai subir é o nosso espírito. Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou em espírito e nós vamos embora também como espírito. Espero que vocês tenham realmente descoberto, como eu descobri, o evangelho de Paulo é o evangelho de Pedro. Eu deixo abaixo o link, né? Justamente, eu tenho um vídeo sobre o evangelho de Pedro, na íntegra do evangelho de Pedro. Boa noite a todos.